Oi pessoal, eu sou Fernanda Shine e tô aqui com o nosso primeiro videocast sobre o Once Upon a Time. E pra fazer esse vídeo eu trouxe a Isabela, que é a gerente de conteúdo de Once Upon a Time no Halo Desfocado. Então a gente pode começar falando de Once Upon a Time, que lá na primeira temporada foi uma série que começou com uma proposta muito diferente da maioria das outras. Genial, eu até diria, né? Once Upon a Time também começou a mostrar coisas meio duvidosas, como por exemplo o Chroma Key. Parecia que tinha feito, sei lá, no Movie Maker. Ou pior, no Paint. Então, nós vamos dar uma pincelada na primeira temporada e vamos entrar agora no contexto dessa segunda temporada de Once Upon a Time. Isa, não tá em Once Upon a Time. E daí? Once Upon a Time não tem um coelho também? Tá, eu posso ser o coelho amigo da Branca de Neve. Vamos dar a recapitulada na primeira temporada? Eu acho que pra começar a falar da primeira temporada, a gente tem que começar a falar, tipo, nas primeiras coisas que a gente pensou quando começou a ver Once Upon a Time. Por exemplo, o mais legal do piloto de Once Upon a Time é que ele começa como se fosse ser, tipo, uma série normal, num contexto urbano. A Emma aparece como uma policial e já é no piloto que, tipo, o cara pergunta pra ela, o que você sabe sobre família? E ela diz assim, nada. Então, acho que isso é importante porque Once Upon a Time é aquele tipo de série que a gente assiste, só que é muito bom reassistir pra pegar aquelas coisinhas mínimas, mas que estão inseridas e que são tão importantes pra série. Principalmente isso da família, porque querendo ou não, apesar de ser uma família totalmente disfuncional, que a gente vai aprender ao longo da primeira temporada e agora nessa segunda, é uma série sobre família. Não, e até porque, por exemplo, a gente começou o vídeo meio que debochando do Chroma Key, de fato, mas tem que pensar que era uma série que tava recém entrando na programação da ABC, que de repente não tinha tanta verba pra ficar colocando em efeitos especiais, mas que isso não tira a credibilidade dela, porque de repente o que deixa a desejar um pouquinho em efeitos especiais é totalmente compensado no roteiro, que é um roteiro de um brilhantismo absurdo. O Ed e o Adam, que são os roteiristas de Once Upon a Time, e é importante também lembrar que eles são os roteiristas de Lost. E tem muita gente que acha que às vezes de repente não tem muito a ver, por exemplo, meu Deus, eles fizeram Lost e fizeram e agora estão fazendo Once Upon a Time. Mas se tu for parar pra pensar, não é tão absurdo assim, porque as duas séries, por mais que tipo, o contexto que elas apareçam sejam completamente diferentes e o público-alvo das duas também seja diferente, eles têm a mão, a escrita, que é essa coisa tipo, de tratar com do surreal. Com certeza. Eu não assisti Lost, então eu não posso falar com tanta certeza. Só que Once Upon a Time Lost tem muitos paralelos, como as barras de chocolate Apollo, como os números que o Ed e o Adam gostam muito também. Como assim? Esse vai sendo o nosso primeiro vídeo sobre Once Upon a Time. Então a gente vai falar um pouquinho das coisas que chamam mais a nossa atenção pessoal. E vocês podem usar isso pra pedir o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Tipo um casal especial, um personagem especial. É só vocês pedirem aqui nos comentários que deu mais pedido e a gente vai fazer um vídeo então pras próximas semanas. Eu acho que é inevitável a gente pegar e não falar da primeira personagem começando a Emma. Já vi muita gente que não gosta da Emma, então você também podia me contar porque você não gosta da Emma, né? Mas o mais legal da Emma é que, por exemplo, ela é uma personagem muito real. E a Jennifer Morrison coloca uma realidade na Emma, uma humanidade nela muito boa, que eu acho que dá pra gente conseguir se assemelhar. Eu consigo me assemelhar muito com a Emma, assim. E mesmo que de repente não tenha uma história parecida com a dela, consegue se assemelhar exatamente por isso, porque ela coloca muita humanidade no personagem. Tipo, quando ela sofre, tu consegue entender o sofrimento dela, da Emma. Tu consegue entender as coisas que ela tá sentindo, tipo, a incompreensão. Quando o Henry bate na porta dela, tu consegue ver que, tipo, ela quer acolher, ela quer ajudar aquela criança, mas ela não sabe como agir, porque afinal, quantos anos ela sabe? Sim, 10 anos que ela tinha dado. E eu acho que o legal de Once Upon a Time também é porque a gente vai revendo toda a série através de flashbacks com a realidade em si, assim. Então, a gente é apresentado aquele mundo daqueles personagens que já tá totalmente mexido, que já tá totalmente misturado. Só que depois a gente vai aprendendo todo aquele sofrimento daquelas pessoas. Só que na Emma a gente já consegue ver e de imediato, só que a gente não consegue também saber por que aquela mulher é assim, por que ela deu filho. É muito legal o trabalho que eles fazem. Eu acho que o mais legal da família Charming é, tipo, que é completamente diferente do que a gente foi apresentado no Conto de Fadas de verdade. Com certeza, até porque no Halo Desfocado vocês podem ver a minha review da primeira temporada. Yay! A Branca de Neve que a gente conhece, a história da Disney, por mais adorável que ela seja, é a primeira princesa que a Disney apresenta pra gente. Eu posso até dizer abobada, se eu não for má demais. Só que a Snow de Once Upon a Time é aquela mulher guerreira da E o Charming também, que na verdade ele não era príncipe.
Sim, sim, é um diferencial enorme que a gente vai aprender. É bacana também pra ver que o Charming em si, ele não era um príncipe, mas ele age totalmente... Completamente diferente do irmão dele. Com certeza, que é um asco. E eu acho que já que a gente fez agora, falou dessa relação de Storybrooke com a Terra Encantada, Sim. no caso, eu acho que uma das coisas que mais gerou polêmica ainda na primeira temporada, a Terra Encantada e Storybrooke, tipo... Por mais que fossem os mesmos personagens, por eles estarem sob efeito da maldição, as eram atitudes personalidades deles totalmente diferentes, eu acho. Então, tipo, tinha muita gente que questionava a dúvida que o David tinha. Como o David não podia ser aquela pessoa que não lutava pela mulher, enquanto o Charming lutou de todas as maneiras pela Snow. Exatamente, mas isso teve gente que não concordou, mas eu acho que isso é uma das coisas mais geniais de você com certeza. É mostrar que, tipo, a maldição fez eles esquecerem quem eles eram. Então, tipo, é óbvio que a personalidade da pessoa vai mudar. Eles têm uma personalidade totalmente diferente. Isso que os roteiristas também, o Ed Adams, é mesmo ver que tinha essas duas diferenças muito grandes, muito, muito grandes. Porque, tipo, a Snow era aquela mulher guerreira, aquela mulher forte, aquela mulher que conheceu o Charming através de roubar ele, de bater na cara dele. Só que a Mary Margaret é aquela mulher frágil, aquela professora Ela era até um pouco... Não digo irritante, porque eu sempre gostei dela. Eu acho que até se assemelha mais com a Branca de Neve, que a gente conhece. É isso mesmo. E a Jennifer, que faz a Snow, ela trabalhou a diferença da Mary Margaret da Snow muito legal, porque até o tom de voz, a maneira como ela fala, essas diferenças, esses contrastes que Once Upon a Time lida são muito bacanas. Mas a gente tem que falar do que gerou toda a primeira temporada de Once Upon a Time, que foi a maldição feita pelo Rumpelstiltskin. Ou Rumpelstiltskin, como a minha mãe fala. O Rumple, o nosso amado e querido Rumple. O primeiro episódio centrado no personagem. Desculpa. Não! Essa é a nossa imitação do Rumpelstiltskin, mas o Robert faz muito melhor, né? A Bowl of Soup. Bowl of Soup! Na temporada, no primeiro episódio centrado no Rumpelstiltskin, a gente descobre que ele era um homem comum. Um homem comum que tinha uma vida comum, cala a boca. Ele era um homem comum que tinha uma vida comum, quase banal. Sim, e que a gente descobre que ele perdeu a mulher. A gente não descobre como ele perdeu a mulher. E que ele tem um filho, Balefire. Nesse episódio centrado no Rumple, a gente descobre que ele é um homem fardado como covarde por toda a aldeia onde ele mora, por todas as pessoas, então ele sofre bastante por isso. Ele também não é um homem que consegue se impor. Só que o mais legal da história do Rumple, aproveitando que a gente tá pincelando um pouco, tipo, misturando a primeira e segunda temporada, é que, tipo, o jeito que nos contam a história do Rumple fazem a gente acreditar junto com as pessoas que ele de fato foi covarde, que ele de fato foi um homem. Sim. E daí no início tu fica também, tipo, tu quer gostar dele porque o personagem é incrível, mas tu não consegue, porque tipo, sim, poxa, no fundo ele foi covarde, então. Só que daí é só na segunda temporada, num episódio super recente, sim, que a gente vai descobrir que na verdade não, o que ele fez foi por amor, ele não se machucou porque ele queria fugir da guerra, é porque ele descobriu pela Seer. Que a mulher dele já estava grávida, ele fez aquilo na verdade por pela coragem, família, pra proteger a família e o filho. Só que o Rumple é um vilão. E a Regina é uma vilã. Exatamente. Acho que isso a gente não pode esquecer. Os dois são vilões. Só que Once Upon a Time, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Só que tem gente que é vilão e tem os mocinhos da história. Querendo ou não, é um conto de fadas e os contos de fadas fazem isso constantemente, do bem contra o mal. Eu entendo muito mais a história do Rumple, eu consigo compreender muito mais as ações dele. Não que a Regina também não tenha sido vítima em algum ponto da história dela, porque ela é. Só que falando no Rumple, ele tinha um filho e a partir daí, por todo mundo chamar ele de covarde, ele conhece um cara que é o Dark One e a partir daí, aquele homem banal, aquele homem covarde, vira o famoso Rumpelstiltskin. O Rumple é aquele tipo de pessoa que vai te desmoralizar, porque ele fez tudo aquilo com a Cinderela. É aquela pessoa que vai te usar por benefício próprio, porque ele é um vilão. Não quebra acordos. Só que o único acordo que ele quebrou na vida dele, que eu acho deprimente, foi com o próprio filho, foi com a pessoa que ele amava. Acho que, então, o Rumple criou toda a maldição, como a gente sabe, que eu acho importante focar nesses mínimos detalhes de Once Upon a Time quando a gente revê. Toda a série gira em torno do Rumple. Toda. Que eu acho que isso é importantíssimo todo mundo lembrar. A maldição foi feita pra encontrar o Bay. Exatamente. Tudo girou. E tanto que a Cid falou pro Rumple agora na segunda temporada
que não era ele que colocaria a maldição pra funcionar e não seria ele quem quebraria a maldição. Tanto que, por exemplo, agora falando da Regina, quando a gente conhece ela na primeira temporada, não sei vocês, mas eu achava a Regina uma personagem quase irritante. Sim, sim, por mais fantástica que a Lana é uma das melhores atrizes, a Lana Parrilla é uma das melhores. Com certeza, eu acho que é a melhor atriz. A feminina é a melhor atriz. Mas ela parece sempre assim, em cenas que as falas dela são repetitivas, as atitudes dela são repetitivas, de tentar atrapalhar a Emma, aquela coisa clichê que te incomoda um pouco, até aparecer o primeiro flashback dela. Sim, como... Daí eu acho que foi quando surgiu o que as pessoas tanto amam na Regina. Só que, então, o que a gente tava falando, nenhum personagem de Once Upon a Time é 100% bom, nenhum personagem de Once Upon a Time é 100% ruim. O que eu acho que a gente não pode esquecer são dos passados desses personagens, assim. A Regina, ela é totalmente manipulada pela mãe dela, ela sofre totalmente um abuso psicológico daquela mãe, que desmoraliza ela, que diminui ela, que tenta comandar. Eu acho que ninguém gostaria de ter uma mãe tentando comandar a vida dela. E a Regina, ela perde alguém. A Snow agiu como uma criança, tentou naquela inocência, naquela esperança de um mundo lindo. Porque a Snow em criança, ela não conseguia entender que no fato teria uma mãe que poderia fazer aquilo com a filha. Porque a visão que ela tinha de mãe era a mãe dela, que depois a gente foi ver que foi uma mãe fantástica, Sim. que foi uma mãe incrível, que ensinou para ela noção de família, de valores. E então aquela era a visão que ela tinha de uma mulher, de uma mãe. Ela não conseguia acreditar que a mãe da Regina que fosse a Cora fazer ia aquilo fazer com ela. tudo aquilo. Sim, com certeza. E a Snow, na inocência dela, porque eu não acredito jamais que ela faria isso. Por maldade? Óbvio que não. Uma criança, ela nem tinha noção de maldade com aquela idade. Sim, e a Regina depositou todo o ódio que ela podia ter dentro dela, que eu acho que um ser humano pode carregar um ódio incrível dentro de si, numa criança, sendo que ela viu a própria mãe matando. Ela jamais... Alguém já viu a Regina culpar a Cora por alguma coisa? Não, que agora ela tá agindo junto com a Cora de novo. Sim, difícil. Mas, por exemplo, quando a Cora apareceu pra Regina agora, já na segunda temporada, me surpreendeu a Regina já ia agir com ela, assim, porque eu, no princípio, fiquei imaginando que a Regina fosse, inclusive, contra ela. Sim, sim. Então, a gente teve toda uma primeira temporada sobre a quebra de uma maldição, sobre família e sobre romance. E no final da primeira temporada, acho que eles fizeram um acerto em já quebrarem a maldição. Eu também acho que teria ficado muito enrolada aquela sensação de que as coisas não acontecem se eles não tivessem quebrado a maldição em seguida. E quando terminou a primeira temporada com a maldição quebrada, ficou aquela coisa... Oi, tudo bem? A gente acabou de trocar a câmera, porque a gente acabou de acabar com a bateria da outra, sabe? Então a gente tava falando da quebra da maldição. Isso. Da primeira temporada, que isso foi um acerto. É isso mesmo. Daí eu tava falando que, a gente espera ali na primeira temporada e fica, e agora que a maldição foi quebrada, o que vai ser da segunda? E, por exemplo, eu acho que o primeiro episódio da segunda temporada foi um dos melhores primeiros episódios de alguma temporada. Porque aquele primeiro episódio é maravilhoso. Pra começar, que ele já nos introduz aquele homem desconhecido. Sim, sim. Que, igual ao piloto, começa, o episódio começa, numa região urbana, numa cidade grande, como se não fosse essa coisa de contos de fada e etc. E eu acho isso muito bom no Once Upon a Time, dá pra fazer esse paralelo, assim, até fica meio... Eu tô vendo Once Upon a Time. Ele recebe aquele cartão broken. E quem é aquele homem? Por que diabos ele tá recebendo aquele cartão? Teve muita gente já que nessa época deu o palpite que seria o filho do Ron. Sim, a fandom de Once Upon a Time é muito inteligente. Só que, enfim, vamos voltar um pouco pra primeira temporada e falar de um dos casais mais adorados da primeira temporada, que foi o Rumple e Belle. Rumple e Belle é um dos casais mais incríveis, principalmente pelo crossover que eles fizeram da história original do Rumpelstiltskin. Que na história verdadeira, o Rumpelstiltskin é um gnomo, é um anão. Eu não sei direito a história do Rumpelstiltskin. Mas, enfim, não tem nada a ver com a fera. É uma história completamente diferente. Mas no contexto deles terem pego essa coisa... dele ser diferente pra usar ele como a fera e introduzir uma nova storyline sem ter que introduzir mais um personagem. Eu acho que foi genial. É uma dos truques de roteiro que eu acho mais incrível. Eu também. O episódio do Dia dos Namorados de 2012 de Once Upon a Time, e que nós introduzimos a Belle, que é linda, feita pela Emily. E a Emily já era de Lost, né? Sim, já dá pra ver uma adoração assim, dos roteiristas por ela. Então a gente vê todo aquele relacionamento sendo criado por aqueles dois, por ela não ter um medo dele. Então... Sim, uma das falas mais lindas dela é que, como ela sabe que ela tá presa com ele, ela pergunta, se eu não vou conhecer mais ninguém em toda a minha vida, eu posso conhecer você. Eu acho que aquela frase é genial. E eu acho que pra encerrar o vídeo, já que a gente já tá falando bastante...
os casais que estão em potencial com a Emma. Com Que é certeza. uma coisa que tá dando Muita polêmica. polêmica, por enquanto. Um dos casais potenciais é o Capitão Gancho, também conhecido como Hook. Como Killian Jones. Mas aí a gente começa a pensar assim, quantas vezes o Hook e a Emma interagiram? Hulk e a Emma interagiram. Com certeza, a gente tem uma química entre Emma Com e Hulk. certeza. É Com certeza. inadmissível a gente não falar que não. Principalmente entre os atores. Com certeza, Ah, com a cara, Jennifer tipo, a Connelly. química deles em cena É excelente. Indiscutível. É também na segunda temporada que a gente tem o primeiro flashback da Emma. A gente já tinha tido todos os flashbacks de todos os personagens. Num episódio maravilhoso, Chamado Tallahassee. E é no sexto episódio da segunda temporada que a gente tem a relação entre Hulk e Emma e também entre Emma e Neil, que foi aquele romance jovem de pessoas porque que são roubam carros. que roubam um Fusca amarelo, que foi muito legal a apresentação dos dois. Muito. Gente, eu vou falar com toda a sinceridade do meu mundo. Eu posso falar todas as qualidades que eu vejo em Neil e Emma, porque eu gosto muito de Neil e Emma. Tipo, quando eu digo que eu gosto muito, eu gosto muito. Tem indícios de que os roteiristas quiseram causar essa dúvida entre o Neil e o Hulk em qual seria o primeiro par romântico da Emma na temporada que está introduzindo a vida romântica dela. Sim. Então, eu acho que o fato deles aparecerem no mesmo episódio mostra essa jogadinha. Mas, por exemplo, eu acho que se tu for parar pra pensar, é mais lógico o romance da Emma com o Neil, não só pelo fato deles terem um passado. Eu não tô nem discutindo a opinião de fã, eu tô discutindo a construção da narrativa. Sim. Se vocês forem ver, depois teve inclusive cenas entre o Hulk e a Emma que eles nem tentaram apostar em química ou em cena romântica ou em diálogo entre os dois, sem ser aquela cena lá dos gigantes, que foi a única que realmente tratou o... Sim, é que eu acho que a Emma e o Neil é indiscutível, eu acho, que eles se amaram, sabe? É indiscutível. Mas como a Fê falou, a gente não tá falando só focando no passado. Mas, por exemplo, aqui vai uma pequena teoria. Eu acho que é mais plausível que a Emma vá se relacionar com o Neil pelo fato de que eles fazem muita questão de introduzir a parte de sentimentos dos dois, de mostrar que foi uma coisa profunda, e eles estão começando a colocar empecilhos atuais no relacionamento dos dois. E isso é uma construção muito comum em qualquer séries. série, quando tu apresenta o Com casal certeza. principal, tu começa a colocar os empecilhos pra narrativa poder se desenvolver. Mas o que ainda deixa isso em dúvida é que ainda não confirmaram o Michael como um ator. Que é o que me Regular, corrói por dentro, porque a gente não sabe se o Michael, que faz o Neil, vai ser um ator regular na terceira temporada. Muito provavelmente ele vai ser. O que eu acho que é uma jogada dos roteiristas, que eles querem fazer um grande finale dessa segunda temporada, que a gente já sabe que vai ser um episódio duplo, são 2 episódios que vão fechar a segunda temporada. Acho que eles vão fazer um grande finale, alguma coisa que vai deixar os fãs instigando se o Neil vai voltar, se o Neil não vai voltar, só que a gente vai ter uma surpresa e ele vai voltar, que eu espero que ele volte. Ele é um personagem muito importante. Completamente Muito importante. pra história, Até que... Porque ele é o Bane, ele é o filho do Rumple, ele é o pai do Wayne, então eu acho que ele se relaciona com a maioria dos personagens na história. E o que eu acho muito bonito também na história da Emma e do Neil, não também querendo puxar a sardinha, mas já puxando todas, é um amor entre o filho do Darkborn e o motivo da maldição ser criada e o romance entre a salvadora, entre quem quebraria a maldição. Exatamente. Entende? Só que eu também não gostaria de dizer que Captain Swan não é bom, que não é isso, não é aquilo. Porque eu acho que tem, como a gente falou, tem aquela química. Uma química não só entre a Jennifer e o Colin, mas aquela coisa entre a Emma e o Hulk. Ai, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem necessidade, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que também as pessoas não deveriam se focar somente nisso. Eu acho que Once Upon a Time tem storylines tão fantásticas e tão profundas, de uma certa forma, que eu acho que a gente não deveria se focar somente em químicas, mas em segredinhos que estão guardados em cada personagem. E a gente está se encaminhando pro fim da segunda temporada, e como a Isa falou, é muito provável que agora a gente tenha grandes surpresas de agora em diante. Com certeza. Então, fica aí uma dica de que agora a gente tem uma super pincelada maluca, um pouco totalmente, uma conversa louca entre amigas sobre Once Upon a Time, que eu acho que a maioria dos fãs já deve ter feito com outros. Então, se vocês tiverem um tópico em especial que vocês queiram ver nesse vídeo, comentem aqui embaixo, peçam um tópico ou peçam pelo Twitter também, nos sigam lá, o meu Twitter é @feshine. E o meu é difícil, mas pode aprender, é Bela com 2 L's, BX3. E não se esqueçam também de se inscrever no canal aqui embaixo. A gente faz vídeos sobre várias séries toda semana.
E também de acessar o nosso site alodesfocado.com.br e lembrar que a gente faz todas as reviews escritas de mais de 20 séries, então é legal de vocês acessarem todo dia, porque todo dia tem uma matéria nova bacana. Então lá tem as de Once Upon a Time, vocês vão poder ler um pouquinho mais detalhado as nossas opiniões, a minha opinião e a da Ana também, que escreve Once Upon a Time junto comigo. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entrem nesse papo louco, nessa viagem louca sobre Once Upon a Time. E se vocês tiverem uma página, um site ou qualquer coisa sobre Once Upon a Time, nos ajudem a divulgar esse vídeo e compartilhem se vocês acharem legal. E semana que vem a gente tá aqui com mais um vídeo sobre alguma outra série, então não deixem de acompanhar o canal do HD. Tá bom, Nil, te amo. Tchau. Tchau, tchau. Inclusive, não sei o que eu vou falar. Porque por mais genial que Grey's Anatomy seja, por mais genial que Grey's Anatomy seja, por mais genial que Grey's Anatomy seja, por mais que as storylines sejam bem trabalhadas... Tá gravando? Tá. Cacete. Não consigo controlar. Gravando. Que merda, essa porra não vai sair nunca. Vai sim. Ai, que merda. Um chroma key,